Gente, voltando, o outro vídeo no final ele deu uma travadinha, né? Eu não consegui terminar aquele slide que eu tava. Deixa eu botar meu tempo, porque sempre eu acho que tem a ver com o vídeo ficar pesado. Vamos lá. A gente tava, então a gente tava falando que existe uma pegadinha aí, uma diferença entre a previsão em relação às cláusulas proibidas do Código Civil em relação aos títulos inominados, porque existem situações em que as legislações específicas de cada título de crédito, ela prevê. E o exemplo clássico disso é a cláusula de juros, né? Que é a Lei Uniforme de Genebra, no artigo 5º, ela consolida essa possibilidade. Gente, por fim, a LUG, ela traz, vamos lá, para o artigo 15. A LUG, ela fala do novo endosso, tá? Ela diz que o endossante pode proibir o novo endosso. E, nesse caso, não garante o pagamento às pessoas a quem a letra for posteriormente endossada. Então, a LUG, ela ventila, ela traz essa possibilidade do título ele sofrer um novo endosso. Daqui a pouco a gente vai ver que o Código Civil traz uma previsão diferente. Gente, títulos de crédito em branco ou incompletos. Veja, a gente não está falando ainda do endosso em branco, tá? É o título de crédito que ele não foi complementado, ele não foi perfeitamente preenchido. E esse título, ele precisa ser preenchido até o momento da cobrança, ou se houver um protesto, até o momento desse eventual protesto, tá? Veja, esse título, ele pode ser preenchido, ele deve ser preenchido, mas ele deve ser preenchido em conformidade com os ajustes realizados, né, com o que foi acordado previamente pelas partes, tá? Por quê? Porque há uma súmula, tá? A súmula 387 do STF, que ela diz que essa cédula, esse título, ele pode ser complementado, inclusive, pelo próprio credor. Mas atenção, pelo credor que preencher de boa fé. Ele não pode chegar lá e colocar uma obrigação diferente do que foi acordado, porque aí nós teremos uma exceção ao princípio da literalidade, né? Porque se em tese o título vale pelo que nele está prescrito, mas ele foi preenchido de uma maneira equivocada, ele não vai poder ser exigido por esse todo, tá? É importante a gente ver que, caso, né, a pessoa que estiver preenchendo o credor, ele preencher erroneamente, dolosamente, esse preenchimento ele pode acarretar, inclusive, a nulidade do próprio título. Agora, é preciso que fique comprovada a má-fé do credor, da pessoa que preencheu, certo? Outra observação relevante. O terceiro, de boa-fé, tá? A pessoa que recebeu posteriormente esse título preenchido de maneira contrária, em choque com... Desculpa, gente. Em choque com o que havia sido acordado, ainda assim ele vai ter direito de exigir o título. Isso não vai poder ser alegado contra ele, porque ele não sabia que estava recebendo um título errôneo, né? Então, ele não pode ser prejudicado. Gente, o que a gente falou no comecinho, no vídeo passado, tá? Falou na aula passada e a gente falou novamente no vídeo anterior. O título de crédito ao portador é aquele título que não traz expressamente o nome do beneficiário e ele é transferido com a entrega da cártula, né?
ele é transferido com a simples tradição, tá? No nosso ordenamento jurídico, os títulos nominativos, né, os títulos típicos, eles precisam ter um nome do beneficiário. Foi a partir de 1990, né, uma tentativa de burlar sonegação, burlar fraudes. A Lei 8.021, ela trouxe a proibição do título aportador no ordenamento jurídico brasileiro, tá? O Código Civil, ele traz o título aportador, ele permite que um título inominado, um título atípico, ele seja aportador, mas ainda assim, ainda no Código Civil, ele vem de maneira excepcional. Vamos dar uma olhadinha no 907. O título é nulo o título ao portador emitido sem autorização de lei especial, ou seja, o código diz que é possível desde que ele esteja previsto em lei especial. Certo? Gente, título representativo. Ele tem a finalidade específica de representar a existência de mercadorias ou bem. Ou seja, eles não implicam obrigatoriamente, né, eles não indicam a existência de uma operação de crédito. Eles afirmam a existência de mercadorias ou de bens. Gente, esses títulos não são muito comuns no ordenamento jurídico brasileiro, tá? Na prática, na verdade, do dia a dia brasileira, mas eles nascem normalmente em operações de transporte ou de depósito. Veja, no momento que eu vou transportar uma mercadoria, eu vou ter um título representativo de tudo que foi entregue a determinada transportadora. Tá? No momento que eu for depositar bens em um local, eu vou ter um título, eu posso emitir um título representativo do que eu estou depositando para guarda, né, para fiscalização, né? Esse é um título que não cai muito em prova, eu pessoalmente nunca vi em concurso nenhum, mas ele tem um decreto específico. Quem tiver curiosidade, basta dar uma lidinha. Mas, sinceramente, é importante, é interessante assim, ressaltar que basta, para efeitos de conhecimento, basta saber da existência deles, tá? Gente, o portador desse título representativo, ele tem o direito de transferir esse título, tá? Desde que ele transfira em conformidade com as normas que regulamentam a circulação desse tipo de título, tá? E eles também podem receber, né, independentemente de qualquer formalidade, desde que ele tenha havido a devida, né, a correspondência quitação, tá? Enquanto o título de crédito estiver em circulação, o título representativo, ele somente pode ser dado em garantia ou ser objeto de medidas judiciais. Ele, tá? Não separadamente, os direitos ou as mercadorias que ele representa, tá? Vamos lá novamente no 895. Enquanto o título de crédito estiver em circulação, somente ele pode ser dado em garantia. O que vai ser dado em garantia, minha gente, não vai ser o que ele representa. Ou seja, se ele está enumerando, se ele está garantindo a existência, por exemplo, de 10 caixas de vinho de espumante, sei lá, de champanhe Moët Chandon. O que pode ser objeto dado em garantia ou ser objeto de uma penhora de arresto, vai ser o título e não o Moët Chandon, as 10 caixas de Moët Chandon em si, tá? Gente, quando nasce uma obrigação cambial?
Eu não sei se vocês lembram, mas a gente conversou sobre isso. A gente conversou sobre isso lá na minha primeira aula, quando a gente apresentou por que o nome de direito cambial na disciplina, né? Gente, existem duas teorias. A teoria da criação, tá? E a teoria da emissão, certo? Essas duas teorias, ela tem uma diferença básica, tá? É que na teoria da criação, o fato do título ele se constituir a partir da declaração de vontade do criador, ou seja, a partir do momento que o criador expressa sua vontade, o título ele está apto, ele está pronto a gerar direitos, né? Ele vai gerar uma obrigação de pagamento. Então, pela teoria da criação, ainda que o título saia da mão do titular, né, de quem gerou aquele título, contra a sua vontade, por roubo, por extravio, enfim, ele ainda assim ele vai ficar obrigado pelo que no título estiver previsto, tá? Já a teoria da emissão, ela diz que o título ele somente se constitui quando acontece quando, ainda que precise haver a declaração unilateral, tá? Ninguém está dizendo que o título de crédito ele é bilateral, mas ele precisa sair voluntariamente das mãos do emitente, das mãos do criador, tá? Então, por essa razão, a voluntariedade, o sacador, ele somente assume as obrigações cambiais quando ele efetua a tradição. Gente, então qual é a diferença principal entre os dois, né? O que é que diferencia a teoria da criação da teoria da emissão? É o momento que o título sai da mão do criador involuntariamente, porque uma teoria diz que ainda assim o criador, o emitente, ele é obrigado a promover o pagamento. Na teoria da emissão, ele fica isento, certo? Eu vou parar o vídeo novamente porque já ele vai ficar pesado, mas eu vou voltar para concluir a obrigação, tá? Da diferença entre eles, certo?